Olá! Nesses últimos dias eu postei aqui no canal uma série de vídeos sobre a possibilidade de redução e suspensão de pagamento de salários. E desde então o que mais me perguntam, de um lado, os trabalhadores. Doutor, posso me recusar a assinar o acordo de suspensão ou redução do pagamento de salário? Do outro lado, empresas. O empregado tem o direito, ele pode se recusar a assinar um acordo de suspensão ou redução do pagamento de salários? Bom, a resposta simples e objetiva é sim. O trabalhador ele tem o direito, ele pode se recusar a assinar esse tipo de acordo. E por quê? Porque o acordo, tanto no dicionário como para a lei, ele tem que ser à vontade das duas partes. Se uma das partes não está contente com o que está sendo proposto, ela não tem a obrigação e, portanto, tem o direito de discordar e de não assinar. O grande problema qual que é? O problema é que a empresa também tem uma série de direitos, entre eles o de demitir o empregado. Demitir por justa causa, porque não assinou o acordo? Não, justa causa não. Mas ela pode demitir sem justa causa, tendo que pagar as verbas trabalhistas aí devidas nessa situação. Aviso prévio, multa do fundo de garantia, férias e 13º proporcional e outras verbas aí, porventura, ainda devidas aí em razão do contrato. O que acontece? O governo, ele editou, e é fato que editou, uma série de medidas para tentar oferecer às empresas alternativas para não chegarem a isso, para não chegarem à demissão. E que alternativas são essas? Flexibilização de concessão e pagamento de férias, flexibilização de regras de teletrabalho ou home office, flexibilização de regras de banco de horas e também essas medidas aí de redução e mesmo suspensão do pagamento de salários e outras, como por exemplo, postergar, deixar para pagar adiante fundo de garantia, alguns tributos, oferecer linha de crédito para determinadas faixas aí, determinados parâmetros aí de empresas. Enfim, é verdade que o governo ofereceu alternativas, porém, em nenhum momento editou uma lei, uma medida provisória ou determinou de qualquer maneira que as empresas, de modo geral, não podem demitir durante essa crise. Isso foi feito, por exemplo, no nosso vizinho aqui na Argentina, tá? Foi estabelecido por lei um período no qual as empresas não vão poder demitir. Aqui no Brasil, isso não acontece. E aí, especificamente voltando aí para a questão de redução e suspensão de salário, a medida provisória número 936, que estabeleceu a possibilidade de que isso seja feito por acordo individual, ela dá um período de garantia provisória de emprego, que é uma espécie de estabilidade um pouco capenga, porque se ela for desrespeitada, se a empresa mandar o trabalhador embora durante esse período, ele não é reintegrado, ou pelo menos não tem previsão clara na medida provisória de reintegração do trabalhador, mas está previsto que ela tem um ônus, tem um custo maior, que é de pagamento de uma indenização do período da garantia provisória de emprego. Então, a empresa sim, ela pode demitir nessa situação. Quem que ela não pode demitir? Ela não pode demitir pessoas que têm algum tipo de estabilidade, gestante, o trabalhador que retornou a menos de um ano de afastamento pelo INSS por acidente de trabalho, o empregado que ele está naquele período de estabilidade pré-aposentadoria, empregado eleito para CIPA, para mandato sindical, esses não podem ser demitidos, tá? E se a empresa desligá-los, eles têm o direito à reintegração, cancelamento da dispensa e retorno ao serviço. Porém, de modo geral, para os demais trabalhadores, a empresa sim, ela pode demitir. Ela vai fazer isso? Não dá para afirmar categoricamente, claro. Muitas grandes empresas já se comprometeram publicamente a não dispensar os seus trabalhadores nesse momento, pelo menos no primeiro momento da crise da pandemia do coronavírus. É claro que a realidade das micro, pequenas, médias empresas é muito diferente da realidade das grandes empresas. E aí as partes elas ficam numa situação realmente muito difícil, as duas, empregado e empresa. E a solução mais adequada me parece que tem que ser avaliada caso a caso.
Não tem uma fórmula mágica do tipo, trabalhador, olha, aceite porque é isso ou rua. E para a empresa eu recomendaria a mesma coisa, não simplesmente dispense o trabalhador que não concordou. Nós estamos vivendo um momento atípico, um momento diferente de tudo que a gente já viveu. E a justiça está interferindo já em algumas das medidas tomadas pelo governo e também em medidas tomadas por empresas. Por exemplo, a medida provisória 936, ela permite que a empresa faça esse acordo de suspensão ou redução de salário individualmente com cada trabalhador sem a participação do sindicato. Ora, dia 6 de abril saiu uma decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal mandando enviar para os sindicatos esses acordos, para os sindicatos instaurarem a negociação coletiva e só se não fizerem isso que o acordo tem validade. Eu já postei aqui no canal um vídeo sobre isso. Empresas que demitiram em massa, mandaram embora um grande número de trabalhadores. Já tem decisão da Justiça do Trabalho anulando essas dispensas e mandando reintegrar. Também já postei vídeo aqui no canal sobre isso. Enfim, os dois lados eles têm que ponderar aí todas as circunstâncias aí de cada caso e tomar as decisões mais adequadas para a sua situação. Como profissional, advogado, como cidadão, como pai de família, para dizer o mínimo, me preocupa toda essa situação que a gente está vivendo hoje, para dizer o mínimo, tá? Então, o que eu posso oferecer, minha contribuição para você? Informação jurídica, tá? Me pergunte, se você tiver dúvidas, me pergunte, se você tiver sugestões, me pergunte, se tiver críticas também, pode fazer, fica à vontade. Deixa aqui nos seus comentários ou me manda por e-mail. Estou deixando aqui na descrição desse vídeo uma relação de uma série de vídeos e de artigos que eu publiquei sobre redução e suspensão de salários, sobre teletrabalho, home office, banco de horas, enfim, as alternativas aí que estão sendo colocadas para evitar as demissões. Confere, mande seus comentários, sugestões e dúvidas, tá bom? Um grande abraço à distância para todos e nós vamos vencer essa situação aí que estamos vivendo. Até mais.